vai, eu já... Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa Unível, que é a nossa universidade. Hoje é bem especial, estamos aqui com o Mauro Bus. É Bus que fala, Mauro? É Bus, não é Bus. Não é Buzz, né? Não é Bus. Bus. É um nome alemão, é Bus. Isso, Mauro Bus, que veio com conteúdo muito interessante, que é importante tanto para nós, franqueados executivos, como para os nossos clientes, né? Os empresários que nós trazemos para fazer parte da Nível. Então, de antemão, quero te agradecer imensamente ter aceitado o convite da Gi, a Gi que tem contribuído muito com a Uninível, sempre trazendo pessoas incríveis. E, sem mais delongas, como eu costumo dizer, a bola está com você, Mauro. Se apresente para o pessoal e vamos começar. Ok, muito obrigado, Lucy, pelo privilégio de estar aqui com vocês, né? Nós aqui da IMB Consultoria e Treinamentos, aqui de Cascavel, no Paraná, né? É uma satisfação enorme, realmente, poder contribuir com vocês aí no nosso trabalho, né? Falando também do nosso tipo de consultoria, como que é, o que atinge, né? O que é, então, também esses 8 desperdícios que a gente vai falar hoje aí, que acontece em qualquer tipo de empresa. Tá legal? Legal. Vou compartilhar a tela. Como é que você quer fazer, Mauro? Deixa eu te perguntar. Você quer que as perguntas fiquem para o final? Você quer que as pessoas vão perguntando conforme você vai apresentando e gerando dúvida? Como que você prefere? Olha, Lucy, para mim é indiferente, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas durante a apresentação, tá? Caso eu não consiga ler alguma pergunta, por favor, Lucy, se tu puder dar um apoio, então, nisso, né? Sim, Mas sim. fica livre aí, quem quiser fazer perguntas durante a apresentação, durante a palestra ou também no final, tá bom? Beleza. Tá legal. Vamos lá, então. Gente, eu vou compartilhar a tela aí para a gente, então, dar início a essa palestra. Certo? Vocês estão enxergando aqui a tela inicial da apresentação? Sim, Tá sim. legal? Tá. Então, maravilha. Deixa eu só ver, porque eu acho que não vai passar o vídeo se for dessa maneira. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Eu acho que antes do teste lá. Tá certo. Tudo bem, então, né? Devem estar vendo aqui a minha tela. Gente, então, assim, novamente, né? Um prazer estar aqui com vocês, né? Nós aqui da MB Consultoria e Treinamentos, tá? Meu nome é Mauro Bus, certo? Eu sou engenheiro de produção industrial, né? E trabalho, minha principal atividade como consultor é justamente nessa área, né? De estarmos enxergando desperdícios nas empresas, né? E, gente, essa questão de enxergar desperdícios, aonde que ela nasceu, tá? Ela nasceu dentro da indústria, tá? Então, é a indústria que começou com esse movimento, né, de Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar dessas técnicas, né, que nasceram tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, que nos auxiliam a enxergar os desperdícios. Começou na indústria, porém, cada vez mais está sendo disseminado isso em qualquer ramo, né, econômico, seja, então, na área de serviços, seja ela na construção civil, seja ela até mesmo na área da saúde, hospitais, né?
sempre há desperdícios, oportunidades de melhoria. Então, assim, o que eu vou estar conversando com vocês hoje vai ter uma conotação mais de indústria, correto? Mas, gente, eu gostaria que vocês estivessem, né? Se vocês são aqui, por exemplo, da área de serviços, né? Ou alguma área aí do ramo econômico, que não é exatamente indústria, eu gostaria que vocês estivessem visualizando isso para o negócio de vocês, tá? Para o negócio de vocês, porque realmente é fato, qualquer área econômica existe desperdício, tá bom? Então, está aí, né? Evite 8 desperdícios em sua empresa. E aí fala, né? Não basta somente ver, tem que enxergar, tá legal? Enxergar é diferente de ver. Então, vamos lá, vamos treinar um pouquinho os nossos olhos hoje, para que a gente possa enxergar os desperdícios, ok? Vamos ver aqui. Eu não tô... agora foi. Né? Tudo isso começa, né, gente, para nós podermos enxergar a questão dos desperdícios através de um mapeamento do fluxo de valor, tá? Hoje, se eu tiver uma outra oportunidade, vou negociar aí com a Lucy, em outra oportunidade, eu gostaria de estar falando com vocês especificamente sobre mapeamento do fluxo de valor, né? Mas, inicialmente, eu vou falar dos 8 desperdícios que nos auxiliam no mapeamento de fluxo de valor, tá? Que aí sim vocês vão entender completamente o que é esse não apenas ver, mas sim enxergar, tá? Meus amigos, aqui, né, nós temos uma figura de uma determinada indústria, mas como eu falei, né, enxerguem isso como a área de trabalho de vocês também, né? Seja lá até mesmo um posto de combustível, uma farmácia, uma padaria, um supermercado, né? A lógica, o sistema, ele é muito, mas muito semelhante mesmo, né? Então, veja bem, quando eu, como consultor, eu entro dentro de uma empresa, eu fico pensando, nossa, aonde que eu vou agir para melhorar, aumentar a produtividade dessa empresa? Nós, inicialmente, né, ficamos assim, poxa vida, né? Que estranho aqui, parece tudo tão certinho, parece que está tudo tão bem organizado. Mas, se nós começarmos a analisar com mais detalhes, com mais critérios, nós vamos ver que realmente aí precisa melhorar muita coisa, né? Então, as perguntas que nós sempre estamos fazendo aí, aonde começar, como identificar os problemas, como comunicar, né? Como melhorar, né? Então, esse é o dilema, o desafio, cada vez que a gente vai, né, para o Gemba, né, que falam os japoneses, os americanos, o Gemba, lá para o chão de fábrica, ou realmente lá no dia a dia da operação, né? E, gente, de forma muito rápida, tudo isso começou lá na Toyota, né? Os melhores carros aí do mundo. Quando você vai querer um carro confiável, que não quebra, né? Você já ouviu falar do Corolla, né? Corolla, um carro assim muito bem conhecido, um carro que não quebra, que não dá problema, certo? Gente, isso não é por acaso, não é por acaso, tá certo? Tudo isso porque tem um sistema da qualidade muito bem estruturado, um sistema de detecção de desperdícios muito bem construídos. E nesse sistema Toyota de produção, gente, tem algo muito interessante, que todos vocês devem abrir os olhos lá no negócio de vocês. Olha só, o sistema Toyota de produção, ele procura especificar valor a partir da ótica do cliente.
alinhar na melhor sequência as atividades que criam valor. Realizar essas atividades sem interrupção, sempre que alguém as solicita, de forma cada vez mais eficaz, tá? Então, gente, qual que é a pergunta que eu queria fazer para vocês? Lá no trabalho de vocês, lá na empresa de vocês, tenta imaginar o que o cliente realmente paga do trabalho de vocês, tá? Então, gente, por exemplo, já vou adiantar um pouquinho um desperdício aqui. Uma pessoa que está trabalhando lá com vocês, mas vive caminhando para lá e para cá, né? Talvez esse caminhar dela para lá e para cá, caminhando para lá e para cá, não é porque ela quer apenas caminhar, mas é porque o processo que vocês, né, que a empresa está trabalhando, obriga ela a caminhar para lá e para cá. Agora, gente, pensem aqui comigo. O cliente de vocês paga para alguém ficar caminhando para lá e para cá? Isso é um dos desperdícios que nós temos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, como evitar que uma pessoa vá caminhando para lá e para cá? Porque o que a pessoa quer realmente é aquilo que ela quer comprar. Por exemplo, ela quer comprar um chocolate. Ela quer comprar um chocolate. Ela quer comer aquele chocolate, então ela está querendo pagar por isso, né? Ela não quer alguém que fique lá, né, transitando lá na sua loja, sei lá, no seu ramo de negócio. Isso ela não está interessada. Então, beleza, gente, né? É mais ou menos nesse sentido que eu quero falar com vocês, né? Hoje à noite, tá certo? Como evitar esses desperdícios. Porque a pessoa, o concorrente de vocês, que conseguir evitar que uma pessoa fique caminhando para lá e para cá, né? Ela vai conseguir reduzir o custo da operação, né? E com isso vai poder oferecer valores mais competitivos no varejo, né? Vocês trabalham provavelmente muito com varejo, né? Então é a mesma lógica que a indústria, tá? Então vejam bem assim, ó, gente, aqui é então a mentalidade enxuta. A mentalidade enxuta, sem desperdício. Especifique o valor sob a ótica do cliente, né? Então, gente, como vocês pensarem em como otimizar o trabalho de vocês, o processo de vocês, o layout de uma loja, por exemplo, né? Um varejo, sei lá. Gente, como que eu posso pensar em evitar desperdício? Por exemplo, então, especifique o valor do seu produto sob a ótica do cliente. Identifique o fluxo de valor para cada família de produtos. Eu vou explicar um pouquinho mais isso aqui mais adiante. Estabeleça o fluxo contínuo através das etapas necessárias, implante a lógica puxada e procure sempre buscar o quê? A perfeição, né? Então, a gente tem que estar buscando. Vamos atingir a perfeição? Dificilmente, né, gente? Essa aqui é realmente uma utopia, né? A gente quer ser perfeito em tudo que a gente faz, certo? Mas buscar a perfeição, isso sim, isso nós podemos buscar, né? Temos que ter um alvo, né? E buscar esse alvo aí. Muito bem. Especifique, então, o valor sob a ótica do cliente final. Veja bem, como nossos produtos e processos atuais desapontam as expectativas do seu cliente em preço, qualidade, entregas e resposta às necessidades, às mudanças de necessidade. Então, gente, algo extremamente necessário para que vocês possam ver
o valor dos seus serviços, né, dos seus trabalhos aí. Como que está, como que o preço que vocês estão estipulando desaponta as expectativas do seu cliente? Como que a qualidade ele desaponta o seu cliente? A questão de entregas, gente. Se você tem lá um fast food, por exemplo, como que está essa questão de entrega, né? Resposta rápida. Nossa, gente, o que aconteceu nessa pandemia, né? Quem não foi rápido para atender as mudanças de necessidade, né? Quem não foi? O que aconteceu, né? Então, é outro item aqui muito interessante para se pensar. Meus amigos, aqui é outro item também muito importante, o fluxo de valor, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um processo de fabricação, mas vocês também podem, então, né, imaginar no trabalho do dia a dia de vocês. Aqui eu tenho um processo de fabricação, por exemplo, que é a usinagem. Não sei se alguém sabe o que é a usinagem, talvez alguns aí já estiveram trabalhando em fábrica, né? Um processo de torneamento, fresagem, né? Então, aqui é uma máquina, um torno, uma fresadora. Depois disso, depois de usinar, vai para uma pintura, a peça vai ser pintada até chegar à célula de montagem, né? Onde você vai fazer uma montagem final. Alguém que trabalha com padaria, por exemplo, vai ter processos que nem esses aí também, né? Então, vejam, gente, o que o cliente realmente paga no seu fluxo de processo, tá? O que o cliente paga? Ele paga a usinagem, ele paga a pintura, ele quer a peça usinada, ele quer a peça precisa, com alto grau de precisão. Ele quer uma peça pintada, muito bem pintada, e ele quer que essas peças elas sejam montadas. Tá certo? Gente, uma farmácia, o cliente entra lá, ele quer enxergar muito bem onde que estão os produtos, ele quer que o produto seja vendido de forma correta, né? Ele quer que a pessoa seja muito bem atendida no caixa da farmácia também, né? Então, tudo isso o cliente, de certa forma, está pagando, né? Então, só mudando um pouquinho o exemplo, não só de indústria, mas também para o varejo. Porém, gente, vocês estão vendo que tem essas caixinhas pequenas aqui, entre a usinagem, a pintura e a célula. Aqui estão coisas que nós fazemos e que o cliente não paga, né? Por exemplo, se eu faço uma peça usinada e eu tenho que lixar a peça, é algo que o cliente não paga. Eu tenho que ir lá tirar uma rebarba, eu tenho que ir lá fazer algo, né, que ficou imperfeito, meu produto. Eu tenho que lixar, né? Meu processo tem problema, isso o cliente não paga, né? Alguém que fica carregando peça para lá e para cá, entre a usinagem, pintura e célula de montagem. Alguém que fica caminhando, por exemplo, para lá e para cá. Isso é um desperdício, isso o cliente não paga, que nem eu falei para vocês, né? Então, são todas atividades que criam realmente valor ou não necessárias para transformar insumos em produtos. Tá? Então, gente, analisem o que realmente o cliente paga e o que o cliente não paga, tá bom? Fluxo contínuo, gente, outra coisa interessantíssima aqui. Isso aqui talvez seja mais aplicado à indústria, né? Porém, vocês vão tentar imaginar também lá no ambiente de trabalho de vocês. E para isso, para vocês entenderem o que é um fluxo contínuo, tá? Eu vou passar um vídeo aqui para vocês enxergarem o que é um fluxo contínuo. Estão enxergando aqui minha tela, provavelmente, né? Pessoal, então aqui, ó, antes de rodar o vídeo, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá?
Aqui eu tenho 3 tipos de sistemas de produção. Um sistema que produz 10 peças de cada vez. Então, eu pego aqui 10 peças, processo essas peças aqui, e aí eu jogo essas peças para essa etapa. Depois que todas as 10 peças foram processadas aqui, eu jogo para o outro processo, né? E depois que essas 10 peças foram processadas, eu jogo aqui, né? E assim por diante. Eu fabrico de 10 em 10 peças. Aqui mudou um pouco o meu sistema de produção. Em vez de 10 em 10, eu vou fazer de 5 em 5, né? Vejam que são as mesmas máquinas, as mesmas pessoas, o mesmo recurso, tá? O mesmo recurso que eu estou utilizando, certo? Aqui, então, eu vou fabricar de 10 em 10 peças, aqui de 5 em 5 peças, e aqui de 1 em 1 peça, tá? 10 em 10, 5 em 5, e aqui de 1 em 1 peça. Reforçando, são as mesmas pessoas, as mesmas máquinas, todos os mesmos recursos. E a pergunta que não quero calar, daí eu vou voltar aqui com vocês. Qual vai ser o produto que vai entregar, qual é o processo, desculpa, que vai entregar primeiro as 10 peças lá no final? De 10 em 10, de 5 em 5 ou de 1 em 1, tá? É essa a pergunta que eu queria fazer para vocês. Qual que vai entregar mais rápido, né, as peças lá no final? Preste atenção no vídeo aí. Meus amigos, eu imagino, não vou pedir aqui, né, porque nosso tempo é muito escasso para a gente fazer um debate, talvez, exatamente sobre esse ponto, mas eu imagino que a grande maioria das pessoas aqui pensaram que o de 10 em 10 iria ganhar, tá? E essa é a mentalidade em muitas empresas, em muitas indústrias, tá? Eles sempre fazem isso. Fabricam de 10 em 10, de 10 em 10, daí, né, vão passando pelas etapas. É claro que não só de 10 em 10, mas isso varia muito. Eu faço grandes estoques intermediários para chegar, então, a entregar, então, o meu produto fabricado, né? E aí tem uma grande barreira que as empresas, elas têm grande dificuldade em romper essa barreira, a mentalidade de fazer um fluxo contínuo. Mas, Mauro, como que faz fluxo contínuo? Gente, aí é uma aula aqui de várias horas aí para a gente discutir como fazer fluxo contínuo. Mas aqui, gente, é um exemplo claro, né, de desperdício que a gente enxerga muito, muito nas indústrias, né, que é não ter um fluxo contínuo dos nossos processos, tá bom? Espero que estejam aí entendendo bem essa linguagem minha que eu estou usando aqui, tá, gente? Maravilha. Então, né, gente, é justamente isso, né? Aqui tem um exemplo, uma figura de alguém trabalhando numa fábrica, vai fazendo, né, o processo aqui sempre com estoques intermediários, e o ideal é que
seja um fluxo contínuo. As peças, elas vão de A para B para C de forma contínua, tá? Adiantando um pouquinho aqui, né? Outro item aqui, que eu já comentei um pouquinho com vocês, é buscar a perfeição, né? Em tudo o que a gente faz. E, gente, buscar a perfeição, nós não vamos conseguir a perfeição, como eu falei, de uma hora para outra, ou talvez a gente nunca consiga a perfeição, né? Porque cada vez que a gente aperfeiçoa algo, a gente nota que, nossa, eu estou muito longe da perfeição, né? Quanto mais perto a gente está da excelência, a gente percebe que há muito o que melhorar, muito o que melhorar, tá bom? Então, isso é... Quem não se preocupa tanto em melhorar, sempre acha que está tudo ótimo. A pessoa que acha que está tudo ótimo precisa rever muito os conceitos, o que é realmente ótimo, tá? Mas, gente, buscar a perfeição, olha só, é tipo uma escadinha, né? Não é uma reta que vai rápido lá para cima, tá? É um conceito de Kaizen. Não sei se vocês já ouviram falar de Kaizen, né? Mas Kaizen é o quê? É melhoria contínua, contínua. E melhoria contínua é um pouquinho de cada vez, tá? Não venha querer colocar o homem na lua de hoje para amanhã, né? Quanto tempo, quanto cálculo, quanta pesquisa, né? Os americanos tiveram que fazer para colocar o homem na Lua. E tem gente que ainda duvida que o homem está lá, que foi lá, né? Fala lá que a bandeira não balança, tem um monte de teorias lá, né? Que acham que o homem não foi para a Lua, né? Poxa vida, né, cara? Quanta coisa, quantos cálculos, quantos experimentos, né? Um pouquinho de cada vez. E outra, né, gente? Eu gosto de falar. Naquela época que os americanos colocaram o homem na Lua, não tinha laptop, não tinha computador. Gente, não tinha calculadora, meus amigos. Tem um filme, se você só rapidamente falando sobre isso, eu vou lembrar do filme, vou passar para a Lucy depois, ela talvez compartilhe o nome lá do filme, tá? Não tinha calculadora naquela época, daí o que acontecia? Pessoas tinham que parar e ficar calculando lá, né? E o pior de tudo, né? O pior de tudo é tudo no lápis, na caneta. Daí tem uma história muito bonita de 3 mulheres americanas, tá? Primeiro ponto de preconceito, elas eram mulheres. Segundo ponto de preconceito, né? Eram negras. Mas elas eram tão boas em matemática, em cálculo, que elas foram chamadas para calcular manualmente tudo que era necessário para colocar o homem na Lua, tá bom? Só um parênteses aí. Então, é de pouquinho em pouquinho que você vai atingir, buscar a perfeição, tá? Mauro, o Sim, pode falar. Márcio Mota colocou aqui no chat que o nome do filme é Estrelas Além do Tempo. Ótimo! Muito bom! Excelente filme, gente. Assistam esse filme para saber o que é persistência também, né? Vocês todos aí, empresários, né? Empreendedores, têm que ter persistência, têm que ter resiliência em tudo que vocês fazem, né? Meu momento coaching, né? Vamos lá. Deixa eu ver, passar o slide aqui, parece que trancou aqui. Não estou conseguindo passar o slide aqui, Lucy. Não sei se foi travado alguma coisa aqui. Não, se você clicar em cima dele e dar Enter, não vai? Ah, tá, não, tá. Agora descobri o problema aqui. Só um pouquinho. Aí, agora vai ser resolvido. Tá legal. Gente, conceito sobre mapeamento e fluxo de valor. Tá, enfim.
eu não vou falar aqui muito sobre mapeamento de fluxo de valor, que nem eu falei para a Lucy, para vocês, né? E se a Lucy um dia me der a oportunidade, eu quero falar exatamente sobre mapeamento e fluxo de valor. Mas o que eu quero chegar é nisso aqui, ó, gente. Pessoal, os japoneses, eles falam de um termo chamado muda. É um termo japonês, que é igual, que significa desperdício, tá? E, gente, isso muita gente pode duvidar desse dado que eu vou falar agora. Não é possível, Mauro. Não é possível, isso aí não pode ser verdade, mas é. Gente, estão vendo esse gráfico de pizza aqui, ó? Tá? Esse gráfico de pizza representa, e isso é uma verdade, que apenas essa fatia da pizza aqui, ó, cria realmente valor. Realmente, o que nós fazemos cria realmente valor. Vejam bem que coisa interessante. E o restante aqui é desperdício. Tem aqui, ó, nesse gráfico, até o pessoal foi bem generoso em colocar esse tamanho de pizza aqui, ó, da fatia da pizza, que mostra que realmente cria valor. Tem estudos que falam que apenas 5%, 10%, 15%, tem estudos que falam que realmente cria valor nos nossos processos, gente. Não é eu que estou falando. Existem pessoas aí que estão estudando isso há muito tempo. E tudo isso aqui realmente é desperdício, tá? Então, vejam o campo, né? E aí, gente, é muito bom vocês estarem... Eu fico feliz, eu sou, né, suspeito em falar, fico muito feliz de vocês, empresários, pararem um pouquinho o tempo na correria de vocês, que não é pouca, né? E tentar compreender o que é desperdício, né? E que há desperdício, e que vocês podem trabalhar a minimização desses desperdícios aí, tá? Então, é isso mesmo. Então, aqui, ó, nós temos aqui uma linha de montagem de automóveis, né? Aqui como exemplo, né? E existe aqui os 8 desperdícios. Os 8 clássicos, né? Isso aqui é um clássico aí da área de produção industrial, né? Os 8 desperdícios. E vamos ver quais são esses 8 desperdícios. O primeiro grande desperdício, gente, é a superprodução, né? Produzir muito e muito cedo. A superprodução é o sinal mais claro da produção empurrada. Gente do céu, como existe isso nas empresas, nas indústrias, né? Produzir muito, muito, muito. Aquele medo de você não conseguir atender o seu cliente, de não deixar o seu cliente na mão, né? Isso tudo é muito bom, né? Você ter esse sentimento de não deixar o seu cliente na mão, isso é nobre, né? Além de, claro, evitar, talvez, prejuízos, perder um cliente, mas a gente tem que ser muito bem analisado, né? Se realmente compensa você produzir, né? Um monte e não ter uma venda ainda programada para isso, tá? Então, isso é algo que nós temos que pensar muito. É um paradigma muito grande nas empresas que eu atendo, né? Quebrar realmente essa cultura de superproduzir, né? Mauro, Perdão, alguém falou alguma coisa? Já que você falou que pode, de repente, interromper, Claro. vamos supor que a gente não está falando de indústria, né? Como você falou, vamos analisar os mercados. Uhum. Um comércio que não seja de bens... como que é? Nossa, fugiu a palavra agora. Não bens que se deterioram, vai. Não alimento, por exemplo. Uhum. Outro tipo.
onde que a gente encaixaria esse primeiro desperdício? Tá. Bens, um varejo, uma empresa que vende bens não perecíveis. Isso. Olha só, Lucy, eu imagino, né, que nós podemos comparar essa superprodução, por exemplo, a você querer encher de funcionários, tá? Colocar excessivamente número de funcionários dentro de uma empresa que vai vender um determinado produto, tá? Por que você enche de funcionários? Porque você está muito preocupado em vender muito, né? Vender bastante, não quer deixar não perder nenhum cliente. Então, o teu negócio, tu quer vender muito, né? Só que você, em contrapartida, está tendo um grande desperdício de colocar, por exemplo, muitos funcionários, muitos produtos em grande quantidade, tá? Porque você quer realmente fazer uma superprodução, tá? Então, nesse sentido, no sentido do varejo, eu posso tentar exemplificar, Lucy, mais ou menos nesse sentido, assim, tá? De você estar desperdiçando, muitas vezes tu tem 10 funcionários e poderia ser apenas 5 funcionários, né? E algo que atenderia muito bem aí, tá ok? Então, se eu estou entendendo, nessa questão de evitar o desperdício, nesse primeiro item, por exemplo, entra não só a mão de obra, né? Não só custo de funcionários, que Exato. é o preço do produto e o cliente acaba tendo que pagar, Uhum. né? De repente, com muita gente que precisava daquilo tudo, quanto a quantidade de produtos também em estoque. Isso, Lúcia, daqui a pouquinho eu vou falar de outro desperdício que é estoque, tá? Tá. É estoque, mas é tudo meio correlacionado, sabe, Lúcia? Tudo Tá. meio correlacionado, né? Aqui, talvez, uma superprodução que eu poderia imaginar também, Lucy, é assim, ó. Será que tudo que eu coloco para vender no meu comércio, ele realmente tem demanda, sabe? Nós Linha de temos que questionar. produtos. Oi? Analisar a linha de produtos que você tem Exato, no teu exato. estabelecimento para ver se você precisa de uma linha tão grande, de repente. Exato, Lucy. Tá. Tudo tem demanda, será? Né? Então, quando é um grande varejista, vamos pegar um exemplo aí, sei lá, Carrefour, né? Talvez por todo o movimento que tem, é uma multinacional, tal, ela vai ter talvez uma condição, mas agora um pequeno varejista, um médio varejista, né? Algo a ser pensado aí. Muito boa pergunta, tá, Luci? É isso aí, muito boa pergunta. E outra questão aqui outro grande desperdício, é o tempo de espera. Períodos longos de inatividade de pessoas, máquinas, produtos, recursos de transporte ou informações, resultado em fluxos pobres, em longos lead times, tá? Então, assim, gente, aqui nós temos que imaginar o seguinte, tá? Quem quiser pegar aqui, linkar, fazer uma pergunta para mim, poxa, Mauro, como é que eu vejo isso na minha atividade? Vamos discutir aqui, como a Lucy falou. Muitas vezes na indústria, vejam bem, existe a etapa A, etapa B e etapa C para a fabricação de algo, tá? A etapa A vai ser o fornecedor da etapa B. Porém, lá na etapa A, tem alguns problemas que não foram resolvidos. E vai demorar entregar produto para a etapa B. E aí fica lá o processo
esperando, né? Não porque o cara é preguiçoso, ele fica lá parado, de braço cruzado, não porque ele é preguiçoso, porque o trabalho dele depende da outra pessoa, do outro processo anterior, né? Então, gente, como eliminar esse tempo de espera, né? Então, é isso que nós precisamos estar pensando em nossos processos aí, tá? Isso por exemplo, né, eu acho que deve ter gente que trabalha na área de alimentos aqui, né, talvez tenham pessoas que trabalham até mesmo numa padaria, né? Ali você pode analisar os movimentos que existem ali nos processos de vocês, né? Gente, não tem coisa pior do que você ir tomar um café numa padaria, você lá quer o seu cafezinho, quer o seu, sei lá, o seu salgado, o seu doce para comer, e você está lá na mesa esperando. E muitas vezes eu paro para analisar, né? Como eu trabalho muito com melhoria de processo, eu estou sempre olhando de forma crítica tudo o que está acontecendo, né? Daí eu vejo assim, poxa, pequenos ajustes, gente, pequenos ajustes no fluxo de processo pode melhorar e agilizar e não deixar o seu cliente esperando lá, tá? Gente, não são coisas extraordinárias, coisas super difíceis. São coisas, gente, simples. Eu já melhorei processo trazendo uma mesa para perto do operador. Só que as pessoas não enxergam muitas vezes. Estão naquela correria no dia a dia, no corre-corre, e não enxergam coisas simples que podem ser melhoradas. Tá? Então, a minha dica é: respira, pensa um pouquinho, né? Se organiza para analisar o teu processo um pouquinho cada dia, que vai fazer diferença. Tá? Então, aqui rapidamente, né? Como melhorar isso, sincronização do fluxo entre vários estágios, utilização de células de manufatura, né? Aqui mais voltado à indústria, racionalização das etapas de carga, descarga, né? Então, por exemplo, no varejo, né? O varejo está toda hora recebendo também material do seu estoque lá, né? Então, poxa, tem aí bastante coisa para melhorar, até mesmo no recebimento de materiais, né? Dependendo da empresa aí, tem muita coisa para melhorar, até mesmo no recebimento do material. Outra coisa fundamental aqui, ó, gente, treinamento dos operários ou dos colaboradores. Gente, teve um grande engenheiro aí da área do Lean, falou assim, né? Que se você acha caro treinar o seu colaborador, não queira calcular o custo do seu operador sem treinamento. Tá? Então, gente, treinamento não é custo, é investimento. Isso é um paradigma que tem que ser pensado muito. Rapidez na comunicação de eventos. Mudou algo lá na tua empresa? Comunica logo, gente. Né? Aqui fala de planejamento da troca de turno, né? E outra coisa importantíssima também, manutenção produtiva total, em inglês, né? A sigla TPM, tá? Gente, varejo tem bastante disso também. Muitos equipamentos, muitas máquinas que não têm manutenção nos equipamentos. Aí quebra bem na hora do cliente lá, durante um processo lá, tá? Então, algo que tem que ser muito pensado também. Por exemplo, um restaurante que quebrou uma máquina lá, que faz um determinado alimento. Gente, tem muito desperdício por falta de manutenção de equipamentos. Excesso de transporte, outro grande desperdício que existe,
tá? Excesso de transporte. Gente, uma fábrica é uma empresa que eu sempre, quando eu entro, eu vejo que tem excesso de transporte. Uma fábrica, por exemplo, claramente é empilhadeiras, máquinas empilhadeiras correndo para lá e para cá. Tem problema de transporte, excesso de transporte, tá? Então, como melhorar, né, o teu fluxo sem ter excesso de transporte? É outro grande desperdício que existe aí. Ô, Lúcia, quanto tempo eu tenho ainda? Tá fechado o teu áudio, Lúcia. Tem mais uns 15 minutos para você e depois a gente abre aí uns 5, 10 minutos para o pessoal perguntar. Tá legal, então eu vou correr um pouquinho mais aqui. Então, ações, excesso de transporte, né? Ações de melhoria, racionalização do fluxo de materiais, implementação do conceito de manufatura celular, né? Então, lá no teu varejo, na tua empresa, olha só, manufatura celular ou trabalho celular, o que que é isso? Muitas vezes nós conseguimos sincronizar a atividade de pessoas, de uma pessoa, né? Ela consegue fazer várias atividades de forma sincronizada. Então, veja, muitas vezes tem 2, 3 pessoas para fazer uma atividade. Mas se eu pensar em um layout, pensar em uma configuração X lá, eu consigo fazer que uma pessoa só consiga fazer as 3 atividades, só ela. Tá? Então, gente, isso é algo muito interessante para ser pensado. Ah, agora eu vou, né, fazer com que a pessoa trabalhe que nem uma louca lá e tal. É isso, Mauro? Não. Mas se você pegar e pensar e definir um layout muito bem elaborado, você vai conseguir, né, reduzir aí desperdícios, tá? Redução de área, né? Isso também, máquinas muito longe, né? Produtos muito longe, aí a gente pode também pensar nisso, tá? Processamento desnecessário é outro grande desperdício que nós temos, certo? Gente, tem vezes que nós precisamos repetir um determinado processo várias vezes, várias vezes. Eu tenho um escritório de contabilidade, por exemplo, né? Que existe lá um determinado processo, que tem o contador A, o contador B, o contador C, né? E, gente, muitas vezes o contador A, o contador B e o contador C repetem as mesmas tarefas, né? Então, são processos desnecessários. E outra coisa também que é desnecessária. Pessoal, quem aqui vende no varejo, né? Tem um produto aí no varejo, por exemplo, e que tem uma embalagem muito bonita, muito chique, assim, gente, muito cara essa embalagem, tá? É algo para se pensar. Estou apenas pegando um exemplo aqui para, né, colocar no contexto de vocês aqui, tá? Meus amigos, será que o cliente de vocês realmente dá importância ao item embalagem? É só um questionamento para vocês pensarem um pouco, tá? Será que o cliente realmente dá importância ao item embalagem? Será que o cliente não está realmente só preocupado com o produto? Se for homem, produto para homem, talvez ele vá estar preocupado somente com
o produto e não com a embalagem. É uma análise crítica que vocês devem fazer, tá, gente? É uma análise crítica aqui. Aqui algumas ações de melhoria, mas enfim, né? Nosso tempo está curto. Excesso de estoque, gente do céu. Pessoal, esse é o grande dilema que todos nós temos, né? Como, sei lá, nas mais diversas áreas. Talvez a única área que tenha estoques mínimos são aquelas áreas que têm produtos perecíveis, né? Vai estragar, então eu não vou comprar muito porque estraga. Mas aqui, gente, está algo que nós temos que procurar cada vez mais ferramentas para a gente se prevenir contra esse desperdício, que é o excesso de estoque. Quando você vai querer comprar matéria-prima para o seu negócio, né, produtos para a sua empresa, daí vem o vendedor da matéria-prima e fala assim, ó, se vocês comprarem 1.000 dessas peças, o valor é X. Mas se vocês comprarem 500, é X mais 50%, mais 30%. E essa é uma tática de venda muito complicada, tá? Que vai muitas vezes reduzir, por exemplo, a tua capacidade de fluxo de caixa, a tua capacidade de investimento no teu negócio, tá? Armazenamento também, né? Oi, perdão? Até armazenamento também, né? Armazenamento, claro. Lucy, tem gente que constrói pré-galpões, né? Galpão, acho que é coisa mais de gaúcho falar, galpão. Armazéns, prédios para armazenar. Meus amigos, tem que dar uma pensada com muito carinho. Essa tática de venda aí, de, poxa, se tu comprar comigo, tanto é valor X, daí você se empolga e compra muito, daí o produto saiu de linha de mercado. Pessoal, não é brincadeira isso, tá? Eu atendo uma empresa que, gente, está há 15 anos, mais de 40 mil reais em motores parados. Pessoal, vocês já pensaram em aplicar 40 mil reais em algum investimento, sei lá? Talvez tenham pessoas aqui que trabalham com investimentos, né? É o que o Ricardo falou aqui no chat. Estoque é dinheiro parado. Exato. Né? Exato. Né? Mas, gente, imagina essa empresa que está 40 mil reais parado há 15 anos. Meu Deus do céu, não quero nem imaginar. Isso é um item. Eu ainda não comecei a desmatar, né? Eu falo que tem que ir lá desmatar, tirar o mato, todo aquele estoque que lá está lá, né? Que eu estou trabalhando lá para organizar tudo estoque, fazer tudo um processo de melhoria lá, né? E uma das principais dificuldades quando vai mexer com estoque é mudar a mentalidade do dono da empresa, gente. Muitas vezes é capaz até de eu arranjar briga com o dono da empresa, daí, poxa, complicado, né? Não vou querer brigar com o meu cliente aí, mas, infelizmente, muitas vezes a gente tem que falar, muitas vezes não, a gente tem que falar sempre a real, né? Excesso de estoque, então, né, gente? Aqui está mais voltado aí para a parte de indústria, mas, enfim, né, se aplica muito aí todos esses conceitos para vocês também, tá? Excesso de movimento, né? Pessoal, excesso de movimento, rapidamente aqui. Quem já assistiu aquele filme Fome de Poder, que conta como surgiu a franquia do McDonald's? Quem não assistiu esse filme e é empresário, é da área do varejo, obrigatoriamente tem que assistir. Tem lá no Netflix, Fome de Poder, tá? Excesso de movimento, tá lá uma cena do filme,
né? Excesso, uma cena de um filme em que o cara lá que escalou o negócio do McDonald's, ele queria ver como que poderia produzir melhor o hambúrguer, né? Toda a movimentação lá, ele estava pensando em evitar desperdício. E ele vai numa quadra, não me lembro, uma quadra poliesportiva, lá de fora, lá, e lá ele desenha na quadra, com giz, né? Faz todo um desenho, e ele vai testando todo o fluxo de movimentação das pessoas que preparam o hambúrguer. Esse é um exemplo muito bom para você entender o que é excesso de movimento. Então, ele foi imaginando como eliminar excessos de movimento, até aquele movimento de erguer o braço, tá? De esticar o braço, aquele movimento de se abaixar. Tudo isso era visto lá. Por quê? Porque, lembra, quem assistiu aquele filme, tinha uma fila de pessoas esperando o hambúrguer lá, né? O hambúrguer do McDonald's sempre foi muito bom. Não sei, eu não gosto, né? Não sou muito fã do McDonald's. Mas, gente, não é saudável, né? Naquela época, tinha filas e ele precisava, né, eliminar essa fila aí, tá? Então, excesso de movimento, quase concluindo aqui, excesso de produtos defeituosos, tá? Então, você fabricar ou produzir ou vender muitos produtos defeituosos. Então, por exemplo, né, gente? Você inspeciona tudo que você compra? Você tem um processo de inspeção de tudo que você compra para vender? Você já fez uma estatística da porcentagem de produtos com defeitos que você recebe? Ou você nem tem esse controle? Perguntas a serem feitas para vocês aí, tá? Não estou acusando ninguém, tá, gente? Só para refletir. Não conheço ninguém de você daqui, sou neutro, né? Estou em território neutro aqui, né? Mas, gente, já pararam para pensar que muitos dos produtos de vocês vêm com defeito? E talvez esse defeito seja só percebido lá no cliente final, quando o cliente já está com o produto lá, né? Então, é um outro processo a ser melhorado dentro do processo, dentro da empresa de vocês, tá bom? Pessoal, e outro grande desperdício, e esse aqui, gente, é outra coisa, gente, que a gente precisa saber cada vez mais ouvir. Um outro grande desperdício é o quê? É o talento inaproveitado. Gente do céu. Como a gente precisa aprender a ouvir as pessoas. Ter paciência para ouvir. Talvez tenha aquela pessoa... E aí vai, né, gente, uma paciência, tem que ter realmente paciência. Talvez aquela pessoa está ali, vai conversar com você e vai primeiro falar um monte, vai reclamar do marido, vai reclamar da esposa, vai reclamar que o time perdeu, que o Corinthians perdeu, que o Palmeiras não tem mundial, né? Deve ter um monte de paulistas, eu acho, aí, né? Hoje, aqui na reunião, deve ter um monte de palmeirense sem mundial aí. Mas vai chegar um momento que essa pessoa talvez vá falar, olha só, tem aqui uma oportunidade de melhoria. Um exemplo aqui, gente, rapidamente, aqui acabando meu tempo, tá? Mas um exemplo clássico, e é verdade isso, e é verdade. Uma grande empresa fabricante de pasta de dente. Qual que era o problema que acontecia lá? Ela fabricava pasta de dente e, de vez em quando, as bisnagas de pasta de dente chegava vazio lá no cliente, lá no mercado, ou até mesmo lá no consumidor. Isso é um grande problema. Aí a empresa ela fez o quê? Juntou os melhores engenheiros, fez lá, né, um estudo
tudo, gastou uma quantidade enorme de dinheiro com tecnologia, com sensores, com máquinas, e aí fizeram todo um processo automatizado, com uma balança de precisão, que quando a caixinha de pasta de dente passava pela balança e não estava no peso adequado, vinha um cilindro pneumático, né, e empurrava a caixinha para fora. Pô, show! Um case de sucesso, gastaram uma grana muito violenta aí. Só que depois de alguns meses, esses engenheiros desceram na linha de produção novamente. E adivinha, gente, o que tinha acontecido? Os empregados da empresa desligaram o sistema lá de sensores. E sabe o que eles colocaram lá? Um ventilador, gente. Então, veja, a caixinha passava por lá, estava vazio, estava leve, o ventilador empurrava. Gente, isso é um exemplo real. Um outro exemplo real, bem rapidinho. Estavam lá o pessoal discutindo novamente como vender mais pasta de dente. Até que estava lá um faxineiro, e esse faxineiro chegou lá e falou, gente, por que vocês não aumentam o tamanho lá do buraquinho onde sai a pasta de dente? Né? Uma ideia, antes talvez lá o local onde saía, né, o buraquinho que saía lá, a pasta de dente era muito pequeno. Vamos aumentar talvez aí 15% a mais de produto que vai sair de lá. Já é 15% a mais de venda, talvez, que tu vai ter, né? Então, assim, a gente tem N exemplos, muitos exemplos aí, né, de deixar de ouvir as pessoas e aí deixar de lucrar, de diminuir seu desperdício. Tá bom, meus queridos? Então, né, existe aí esses 8 desperdícios, tá? Que espero que tenham sido, né, interessantes para vocês ouvir isso. Espero que vocês tenham feito um link com a atividade econômica de vocês, tá? Porque é isso que a gente está fazendo, nós que viemos da indústria, estamos usando esses conceitos para enxergar dentro do varejo, enxergar dentro da área de serviços, tá? Oportunidades de melhorar os processos. Tá certo? Abro agora, Lucy, para perguntas, né? Fiquem muito bem à vontade aí para fazerem perguntas. Pessoal, fiquem à vontade, pode até abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente para o Mauro. Caso vocês tenham alguma dúvida, como eu tive no meio da conversa aí, de como linkar com outro tipo de segmento que não a indústria. O Ricardo falou aqui no chat, ó, McDonald's usa TPS, né? Usa lá o sistema Toyota de produção. Ótimo. Isso mesmo, Ricardo. Pessoal, dúvidas? Vocês querem que o Mauro volte para falar aquela outra parte que ele pulou porque é mais complexa e não daria tempo para hoje? Oi, Luci. Eu tenho uma dúvida aqui. Né? Quando ele falou sobre preço, né? Logo lá no início, ele falou preço para o cliente, o que o cliente espera, né? E como você alcançar. Quer dizer, se é no caso que a visão, né, que eu tenho de enxergar o meu cliente, do que ele espera que eu vou oferecer para ele, de preço, qualidade, produto, a questão da entrega, que ele havia falado. Eu gostaria que ele exemplificasse um pouco mais, mas isso não no que ele falou, né, na escala industrial, né, mas como farmácia, supermercado. E outra coisa também,
você falou em produtos não perecíveis. E também eu gostaria que ele exemplificasse isso em produtos perecíveis, que são produtos que têm prazo de validade curto, né? Para a questão do desperdício, de produzir uma certa quantidade, né? As perdas, né? Se por acaso teria que colocar no preço, né? Já visando, eu vou ter perda no futuro ali, ó. Eu produzo 15 e só vendo 12, vou ter uma perda aí de 3. Então, gostaria um exemplo sobre isso. Legal. Perdão, foi o Luiz, né? É, Luiz, obrigado pela pergunta, Isso. né? Obrigado pela pergunta. Gente, então assim, ó, a primeira pergunta que ele fez lá, né? Quando a gente vai projetar o nosso varejo, o nosso comércio, o nosso, né, até mesmo o nosso bar, por exemplo, o nosso restaurante, o nosso bar, seja qualquer for o ramo de atividade, tá? Pessoal, nós precisamos, é o que eu falei lá no início, tá? Analisar quem é o nosso público, em primeiro lugar, né? Quem é o nosso tipo de público. Sabendo que o nosso público é um determinado alvo aí, né? Que nós temos que ter uma determinada meta, saber quem que é realmente o nosso cliente. Nós vamos atingir a classe A classe B ou a classe C, né? Nós temos que colocar isso no nosso planejamento, tá? Com base nisso, nós vamos saber o que o cliente realmente paga. Tá legal? O que realmente o cliente paga. Se é, por exemplo, uma classe A, talvez a classe A vai estar procurando coisas mais, talvez, refinadas, né, gente? Por exemplo, talheres muito bem feitos, né? Muito bem polidos e tal. Só que talvez num restaurante, né? Contando um exemplo, mas talvez num restaurante que é da classe C, qual que vai ser a grande jogada ali? É saber, né? É saber que tem um preço bom. O cara quer saber que tem uma comida boa e uma comida barata. E limpo, obviamente, também, tá? Gente, então, aquele exemplo para a área de vocês, eu queria que vocês imaginassem o que o cliente realmente paga. Então, o que o cliente realmente paga é o que você vai realmente disponibilizar para ele, né? Então, o cliente não está nem aí se tem uma embalagem, que eu estava falando antes, uma embalagem bonita. Ele quer o que está lá dentro da embalagem. Então, se você faz um ambiente totalmente refinado, né, no teu local de comércio, muitas vezes não vai fazer diferença nenhuma para aquele teu cliente. Então, o que eu quero dizer com isso, acho que é Luiz, né? Luiz, é você realmente saber o que o cliente paga. Outro exemplo, né? Eu estava falando até mesmo da padaria, onde eu ia na padaria, né? Pessoas que estão ali fazendo atividades que são atividades que não agregam valor ao teu cliente, né? Atividades que não vão realmente dar, talvez, um conforto melhor para o teu cliente e tudo mais, né? Gente, então, sentar, você que é dono de algum comércio, você é dono de alguma loja, sei lá, né? Alguma atividade econômica, o que eu quero dizer aqui é que você, pedindo para você ter uma análise crítica sobre isso, né? Pensar fora da caixinha. E a outra pergunta, agora me fugiu um pouquinho, Lúcia, não sei se tu pode me ajudar, que é a questão, acho que de estoque, né? Eu, sim. Eu falei sobre
a produção, né? Você estava falando em produção industrial, eu falei no varejo, né? Exato. Como você falou aí, restaurante, padaria. Então, por exemplo, eu tenho, por exemplo, se eu tenho um número X de clientes, eu sei quanto que eu vou produzir. Mas aí eu perguntei sobre o desperdício. Então, por exemplo, se eu produzo 20 unidades, por exemplo, de pães, vai me sobrar 3. Quer dizer, eu tive aí uma perda. Né? O que fazer com essa perda? Ou eu tenho que colocar já esse valor, né? Já fazer um risco, fazer um cálculo sobre os riscos de perdas que eu vou ter, né? E que cuidado que eu tenho que ter para não majorar também o preço do produto, né? Quer dizer, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, em repassar o custo. Então qualquer coisinha hoje que a gente for acrescentar vai representar lá na frente, vai onerar o cliente. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Mas como evitar esse desperdício, ou talvez teria que reaproveitar a sobra, tentar fazer outra coisa. Exato. Deixa eu só falar uma coisa, completando isso daí que ele falou. Se a gente parar para pensar, por exemplo, a Páscoa está chegando, né? A gente sabe que os preços dos ovos de Páscoa chegam num valor absurdo. Só que aí, quando chega na segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, você vai no supermercado, aquele mesmo ovo que custava 40 está custando 20. Né? Então, assim, a indústria fabricou muito a mais, empurrou isso para dentro do mercado, da loja, e a loja, de repente, não sabendo que não vai conseguir vender tudo, ela joga o preço lá em cima e depois ela vende praticamente a preço de custo, às vezes até mais barato. Acontece isso no Natal com os panetones e assim por diante. Eu acho que, assim, todo mundo coloca no preço, né? Exato. Então, assim, ó, respondendo a pergunta, né, do Luiz e também o comentário da Lucy, né? Pessoal, quando é problema de estoque, né? Pessoal, aí a gente tem que trabalhar, né, da seguinte forma, no meu entendimento, né, como uma boa prática de evitar estoques excessivos, tá? Por exemplo, né, o cara fez 15 pães, só que só vendeu 12, né? Então teve uma determinada perda ali de 3 pães. Pessoal, problemas como esses podem ocorrer pontualmente. O que nós podemos fazer, então, é minimizar esse problema. Através de que forma, Luiz? Uma forma muito interessante é você começar a levantar dados de consumo dos seus produtos e também dos seus estoques. Existe períodos que é um pouco mais, existe períodos que são um pouco menos. Porém, nós podemos trabalhar com dados estatísticos, com médias, com medições, com cálculos de média, né, para minimizar esses desperdícios. É quase impossível, sabe, Luiz? É uma utopia você falar que tu vai eliminar todos os desperdícios de estoque. Isso é uma utopia. Eu falar para você que vai ter 0 desperdício de estoque, gente, isso é quase impossível, tá? Sempre vai ter um percentual aí, infelizmente. Mas o que nós podemos fazer né, é realmente trabalhar com dados, analisar, né? Pessoas que tenham mais tempo, por exemplo, uma padaria, vai ter um histórico no período A, no período B, no período C. Quanto de pão que vendeu no inverno,
quanto de pão que vendeu no verão, quanto de pão que vendeu no, né, em determinados períodos do ano, e com isso a gente vai conseguir minimizar esses desperdícios. Agora, né, temos um grande problema, que nem a Lucy falou, até mesmo da Páscoa, né? É mais ou menos nesse sentido também. Será que você vai realmente ceder à pressão de venda dos vendedores de ovos, por exemplo? Né? É algo que você vai ter que realmente ponderar muito, colocar na ponta do lápis. Novamente, eu falo aí, né? Qual que foi a tua média de vendas de ovos da marca ABC, do tipo de chocolate ABC, né? Naquele período, nos outros anos? Será que vai ser muito diferente esse ano, né? Então, a gente tem que trabalhar com dados históricos, gente, com estatísticas, dados históricos, para minimizar o teu problema de estoque e o teu desperdício. Tá? Então, Mauro, como você falou, realmente é uma utopia querer ter desperdício zero. Né? Nesse caso aí da padaria, né, o pão que sobrou, ele pode ser reaproveitado para fazer torrada, farinha de rosca. Aí, no caso desse produto, já é minimizado. Exato. Agora, eu perguntei também, né, se eu teria que colocar uma margem digamos, de risco calculado, né? Eu já projetar, eu vou ter perda, tem produto que realmente, vamos supor, no caso de restaurante, que literalmente vai para o lixo, né? Ou ele doa para entidades que precisam, exato, doa para orfanato, doa para morador de situação de rua, né? Ele tem que fazer alguma coisa para realmente ele justificar esse desperdício. Aí eu perguntei se é possível, então, eu colocar essa perda no preço, né? E de que forma, quer dizer, então, de uma forma que também não prejudique o meu consumidor. Exato. É uma coisa difícil, né? Mas existe uma saída, eu sei que existe um método, né? Então, não é mágica, né? Mas é alguma coisa que a gente possa fazer, né? Para tentar reduzir esses custos. A conta chega no consumidor, filho, sempre. Não, arrebenta a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. A pergunta, viu, o Luiz, essa resposta eu vou te dar, infelizmente, com uma pergunta. A pergunta é: o cliente está disposto a pagar isso? Né? Lembra o que o cliente paga no seu produto? Tá? O cliente está disposto a pagar esse desperdício que está tendo aí no teu processo? Né? Então, essa é a pergunta que tu vai estar sempre fazendo em qualquer área de atividade. Tu vai poder realmente colocar a tua ineficiência de processo, o custo do teu produto, tá? Então, perdão, Luiz, é uma questão estratégica. Talvez o teu concorrente consegue ser mais eficiente e não coloca isso no custo. Daí você coloca. Só que daí você não se torna mais competitivo, porque o teu custo, teu valor de venda vai ser maior, tá? Então, é uma questão estratégica que você tem que pensar. Essa resposta não é simples de se responder, é uma resposta de análise estratégica do teu negócio. Tá bom, Luiz? Dando um exemplo disso, Luiz, que ele acabou de falar, quando meu filho era pequeno, eu comprava antes da Páscoa para ele poder comer, né? Para entregar para ele no domingo de Páscoa, fazer aquela brincadeira toda. Depois de uma certa idade, que ele já entendia bem, eu comprava depois da Páscoa. É o chocolate que ele quer. Então, era um presentinho na Páscoa e o ovo de Páscoa era depois. Por quê? Porque eu ia pagar metade do preço. Exato.
Exato. E eu acho que um monte de gente faz isso. Olha só, você me lembrou um caso que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu estava um gerente de uma empresa que eu trabalhei. Ele falava assim: olha, a pior coisa que tem é você ser convidado, por exemplo, para um aniversário, um casamento, bem casamento, aí que todo mundo leva um presente chique. Aí ele falava assim: olha a ideia do sujeito. Ele falou que ele ia num lugar e comprava, por exemplo, comprava um vaso bonito, mas o vaso estava quebrado. Aí o que ele fazia? Ele dava uma batidinha, assim, mandava embrulhar, dava uma batidinha para quebrar mais um pouquinho. Aí entregava para a pessoa. Quer dizer, então, quando a pessoa fosse abrir, acho que bateu alguma coisa, não ia reclamar. Ia ver que o vaso era bonito, né? Mas não ia perceber que o vaso já estava quebrado. Então, ele dava mais uma quebradinha para parecer que o vaso tinha quebrado há pouco tempo, que bateu em algum outro produto. Quer dizer, é o tipo do pão duro. Né? Agora, essa lembrança que você teve dos ovos de Páscoa, né? Mostra para a gente, né, que aquele produto realmente não vale o que está sendo anunciado na data. Né? Então, tanto é que na segunda-feira sempre é mais barato. Né? E você falou, o teu filho não quer saber da data, teu filho não quer saber da embalagem, ele quer saber do produto, do conteúdo, o que tem lá dentro, lá, do Kinder Ovo lá. A surpresa tem que ser agradável, né? Então é isso. Exato. Exatamente. Maravilha. Muito bem, muito bem. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos liberar o nosso amigo aqui. À disposição, meus amigos. Pessoal, Luci, fazer só uma perguntas. última coisinha. Que o Mauro falou em muitos termos técnicos, né, que nós não estamos acostumados. Essas perguntas que eu fiz é justamente para quando eu chegar no meu cliente, né, e que eu vou oferecer a nível, né, que normalmente tem objeções. Então, isso tudo a gente vai colocar dentro das objeções, porque o cliente vai dizer: ah, não, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho esse custo. Então, porque tem muito cliente que acha que, por exemplo, propaganda é gasto. Ele nunca acha que é investimento. Né? Então, eu fiz essas perguntas justamente visando, né, as objeções. Né? Exato. E então, o Mauro falou muitos termos técnicos, né, já na questão da indústria. Né? Então, como o Henry Ford falava, se ele tivesse um único dólar, ele investia em publicidade. Né? E, quer dizer, então, é a visão daquele homem que viveu muito à frente do seu tempo. Né? E a gente tem que tomar como base isso, tem que trazer isso para o nosso futuro, aliás, para o nosso presente, né? E fazer as coisas acontecerem. Né? Então, eu achei muito produtivo a sua exemplificação, Mauro, né? O que você trouxe, o teu conteúdo, né? Que não dá para a gente chegar aí e generalizar. Quer dizer, você vai falar dentro de um universo que você domina, que é você falou que é a área industrial, mas você já começou dizendo: olha, vamos visualizar que é o teu nicho, que é o teu negócio. Então, você já começou muito bem por aí. Você já eu trabalho na indústria, sou engenheiro, né? Mas vamos transferir isso para o teu dia a dia, para o teu nicho. Então, gostaria de te dar os parabéns aí pela Obrigado, tua Luiz. disponibilidade. Agradeço muito a ajuda aí. Nos ouvir aí, tá bom? E volte mais vezes. Obrigado, vai ser uma honra. É isso aí. Eu quero, assim, agradecer imensamente, novamente, né? Quero te agradecer por ter se disponibilizar a bater esse papo com a gente, trazer esse conteúdo. O Ricardo até colocou, né? Excelente conteúdo. Eu lembrei da minha época de Toyota. Ótimo. Ricardo Cato trabalhou na Toyota, olha lá. É um colega aí de produção aí, né? Então, e dizer para você, Mauro, que as portas da universidade estão abertas para você. Quando você quiser voltar, é só me mandar uma mensagem. Luci, ó,
encaixa aí para mim, aí eu dou uma olhada, a gente vê a agenda e a gente Maravilha. encaixa. Agradeço muito. Nós é que agradecemos sempre com essa disponibilidade que você tem, né, para falar com a gente e trazer tanto conhecimento. Nós é que agradecemos imensamente você, viu, irmão? Ok, gente. Então, uma boa noite a todos, né? E um até breve. Até breve, é isso aí. Até breve. Até mais. Até já. É isso aí. Tchau, tchau. Gente, Boa noite. vamos ver, eu aviso se vai ter na próxima semana, tá bom?